Se perguntar, se a questão vier perguntando se pode ser de forma culposa ou dolosa, daí tu tem que lembrar que é só dolosa. Mas se só vier isso, ele não precisa dizer tudo ali, né, que tem que ser doloso e tal. A parte de baixo, esse fim proibido, a gente a pessoa sabe que sim. Vai deixar praticada aí, ali não diz assim, tipo, intencionalmente, não diz. Mas se não disser... Se não disser, tá certo, é isso aqui, tá? Essa parte de dolo ou culpa tá na doutrina, né? Não está especificado aqui na lei. É o lesão ao erário que ele deixa claro que é tanto dolo quanto culpa. Daí, deixou claro, né? Nos outros eles não dizem, né? Aí, por isso que se entende, então. Pegar uma coisa sem querer, né? Até porque ninguém vai enriquecer. É que é isso, né? Quem é que enriquece sem querer? Foi sem querer, assim, né? Então eles nem especificaram. Agora, aqui, se disser só assim, retardar ou deixar de praticar indevidamente um ato de ofício atenta contra os princípios, vocês vão ter que dizer que sim. Se ele perguntar a respeito do dolo ou da culpa aí, que vocês têm que saber que tem que ser só com dolo, tá? Mesma coisa lá, Maria concedeu um empréstimo com uma garantia insuficiente ou inidônea. É ato que importa prejuízo ao erário? É. Mesmo que não tenha havido prejuízo, né? Aí tu tem que lembrar que tem, né? Então cuidem, porque essas informações extras é porque geralmente as questões para vocês, elas vêm mais incrementadinhas, eles querem saber a jurisprudência, eles querem saber coisinhas a mais, por isso que eu trago, mas pode ser que venha só assim, daí cuidem, né? Se vier o mais simples, é o mais simples, não procurem coisa a mais. Revelar fato ou circunstância de que tenha ciência em razão das atribuições que deva permanecer em segredo. Aqui é uma coisinha assim que a gente pensa, revelei um fato que eu deveria manter em segredo, parece que eu tô beneficiando alguém, assim, né? Mas não, lembrem-se do seguinte, o fofoqueiro atenta contra os princípios. É o fofoqueiro, ele foi lá dizer coisa que ele não devia. Depois nós vamos ver mais uma hipótese ali que atenta contra os princípios, que de novo o fofoqueiro. Então lembrar do fofoqueiro é só princípios, tá? É crime ser fofoqueiro, gente? Não, né? Mas é meio chato, assim, né? Meio imoral, o negócio, né? Então, fofoqueiro atenta contra os princípios. O que mais, gente? Negar publicidade a atos oficiais. Então, tinha que dar publicidade, eu não vou dar publicidade, tá? Atenta contra os princípios. Frustrar a licitude de concurso público. Lembra que lá, frustrar a licitude de processo licitatório é o quê? Prejuízo ao erário. Frustrar a licitude de concurso público, aí nós estamos tratando do princípios. Deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazer. Eu tinha que prestar contas e não prestei. Né? Tá dizendo que eu tirei vantagem disso? Não. Tá dizendo que eu beneficiei alguém com isso? Não, mas eu não fiz algo que eu deveria fazer. Revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro antes da respectiva divulgação oficial o teor de uma medida política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço. Aqui de novo aparece que alguém se beneficiou, né? Não é só o fofoqueiro, gente. Só o fofoqueiro. Ele revelou para alguém. Lá não tem o revelar, essas coisas não tem lá no prejuízo ao erário. Ele é só o fofoqueiro. Que mais? Descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização, aprovação de contas, de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas. Então, tá dizendo que eu me beneficiei? Não. Tá dizendo que eu beneficiei alguém? Não. Tá dizendo que eu descumpri as normas, eu atentei contra o princípio aí da legalidade. Deixar de cumprir a exigência de requisito de acessibilidade previsto na legislação. Olha só, aqui parece que não tem nada a ver, né? O que tem a ver isso com princípios, né? Não colocou a rampa para o cadeirante subir. O que tem a ver isso com princípios, né? A lei dizendo, vamos dizer até que é ato de improbidade quem não fizer isso, que é para obrigar as pessoas a fazerem. Então, deixar de cumprir a exigência de requisito de acessibilidade, então, atenta contra os princípios. E aqui, eu queria que vocês pegassem isso aqui, ou tira foto, ou coloca, porque isso aqui foi inserido agora em 2018 aqui, tá? O que? Mais uma hipótese de ato de improbidade que atenta contra os princípios. E eu achei muito inadequada eles colocarem só no atenta contra os princípios, porque na verdade isso aqui seria um prejuízo ao erário, ele deveria estar lá dentro do prejuízo ao erário, mas colocaram aqui no atenta contra os princípios, que é o que, gente?
transferir recurso para a entidade privada em razão da prestação de serviços na área de saúde sem a prévia celebração de contrato, convênio ou instrumento congênere aí nos termos lá da legislação. Então é o quê? É eu transferir recursos para uma entidade privada sem observância, sem fazer o contrato, sem observância da lei e tudo mais. Isso aqui deveria estar lá no prejuízo ao erário, vocês não acham? Eu transferi recurso para uma entidade privada, alguém se beneficiou? Alguém se beneficiou. Só que colocaram aqui, só não atenta contra os princípios, tá? Então, peguem porque isso aqui eu acho que não tá no material de vocês, na apostila, porque é uma coisa bem recente, né? Então, coloquem aí, já atualizem, né? Que a nossa prova já sai aí daqui a pouco e vocês já estão com o materialzinho bem atualizado. Tranquilo, gente? Pegaram? Pessoal do EAD, copia lá também. Posso mudar? Cuidado, para diferenciar bem, frustrar licitude de licitação, lesão ao erário. Frustrar licitude de concurso público, que é uma coisa menorzinha do que uma licitação, né? É só atenta lá contra os princípios. Tranquilo? Tirou foto, Lu? Foi? Vamos agora para os atos de improbidade decorrente da concessão ou aplicação indevida de benefício financeiro tributário. Tá? Olha só vocês em casa lendo esse artigo para tentar entender o que é. Diz assim: constitui ato de improbidade administrativa qualquer ação ou omissão para conceder, aplicar ou manter benefício financeiro tributário contrário ao que dispõe o caput do artigo 1º do artigo o caput e o parágrafo 1º do artigo 8º da Lei Complementar número 116 de 2003. Isso é o ato de improbidade. E agora, né? O que é isso aqui, gente? Primeiro a gente tem que saber o que diz, né? Tá dizendo o quê? Constitui ato de improbidade eu fazer uma coisa contrária ao que diz esse negócio aqui. O que diz esse negócio aí? Ele diz que a alíquota mínima de imposto sobre serviço de qualquer natureza, o ISSQN, o mínimo tem que ser de 2%. Eu não posso aplicar uma alíquota menor do que 2% nesse imposto aí. O que está dizendo? Que vai ser considerado ato de improbidade administrativa eu conceder, aplicar ou manter um benefício financeiro tributário contrário a esse mínimo aqui. Ou seja, é ato de improbidade eu cobrar menos do que 2% desse imposto. Por que é ato de improbidade isso? Isso aqui, gente, foi inserido em 2016, tá? Não tem lista aqui, não. É só isso aqui que é o ato de improbidade, tá? Foi inserido em 2016 com qual finalidade? Evitar a chamada guerra fiscal entre os municípios. Por quê? Eu sou a prefeita do município A, tá? Sou prefeita do município A. Aí tem uma empresa que vai se instalar no meu município. Eu vou cobrar 2% de ISSQN dela. A Maria, prefeita do município B, ela vai lá e diz para a empresa assim, ó, eu te cobro 1% se tu se instalar lá no meu município. Aí a prefeita do município C vai lá e te diz o quê? Eu te isento de ISSQN se tu for te instalar lá no meu município. E ficava essa guerra fiscal entre os municípios, que isso acabava até trazendo um prejuízo para os cofres públicos, porque ficava um leilão praticamente, que ainda menos, né? Então, para evitar isso, a lei resolveu dizer que vai ser considerado ato de improbidade administrativa aquele gestor, aquele prefeito que conceder um benefício financeiro menor do que aquele mínimo ali trazido pela lei, ou isentar, né? Tanto conceder, quanto aplicar, quanto manter para quem já está lá. Não pode manter um benefício financeiro contrário a esse mínimo que a lei traz aqui. Se fizer isso, vai responder por ato de improbidade administrativa. Tá? É só isso, então, tá? Sem mistério, é toda uma redação esquisita, né? Mas é isso aí, só o ato de improbidade aqui. Tranquilo, gente? Então, vamos para as questões, porque era até aqui que a banca pede para nós, ela não pede mais do que isso. Se vier um edital novo e mudar, a gente vai ver mais depois, né? Mas por enquanto, é isso aqui. Vamos então para as questões. Muita questão aqui para vocês, ó. Representa, eu quero que vocês respondam bem alto. Representa ato de improbidade administrativa que importa em enriquecimento ilícito, segundo a Lei 8429, o quê?
Permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente, o que é? Prejuízo ao erário, né? Usar em proveito próprio os bens integrantes do patrimônio lá daquelas entidades? Enriquecimento ilícito. Ó. Ordenar a realização de despesas não autorizadas. Frustrar a licitude de concurso público. Deixar de prestar contas quando deveria fazer. Viu como é fácil, gente? Quando que vocês acharam que vocês iam conseguir fazer uma classificação dessas depois de todos aqueles incisos que a gente leu ali? Viu como é isso? É tranquilo, ó. Questãozinha para nível superior agora de 2018. À luz da Constituição Federal, ó, improbidade administrativa, só que está perguntando não de acordo com a lei, sim com a Constituição. Os atos de improbidade poderão acarretar suspensão dos direitos políticos? Sim. Sim. Poderão acarretar a disponibilidade dos bens? Não é indisponibilidade dos bens. A cassação dos direitos políticos? Não, cassação nem pode, né? A suspensão da função pública, olha eles mudando, né? Não, é a suspensão dos direitos políticos. A função pública é a perda, tchau, demissão. O ressarcimento ao erário, o que inviabiliza a persecução penal. Errado, porque se for considerado crime, não é só ressarcir, senão seria muito lindo, né? Ai, ressarce aqui, devolve, ai que droga, tive que devolver meus milhões e segue a vida? Não, vai responder também lá no penal, ok? Cometerá ato de improbidade administrativa, violando o dever da imparcialidade, legalidade, lealdade às instituições, o servidor público que, em consequência de desafeição com determinado cidadão, negar publicidade a um ato oficial. Certo. Tá vendo que ele diz, a ilegalidade, ou seja, ele não disse aqui que é o que atenta contra os princípios, mas sim, é o que atenta contra os princípios. O quê? Olha como ele tá dando a ideia de dolo aqui, ó, né? Por desafeição a determinado servidor, ele negou publicidade, ou seja, de propósito, ele negou publicidade. Mas nem precisava dizer que era de propósito, não. Vai praticar ato de improbidade quem negar publicidade a atos oficiais? Pratica ato de improbidade. Em regra, sim. Ah, mesmo sem dolo. Opa, sem dolo daí não, daí vocês têm que, né? Mas esse aqui tá certinho. O servidor público que revelar a particular determinado fato sigiloso, que tenha ciência em razão das atribuições, praticar ato de improbidade administrativa atentatório contra os princípios da administração? Sim. Quem é aqui? Fofoqueiro, né? Foi lá revelar um negócio que era para ser sigiloso, né? Que mais? A ideia de probidade administrativa equivale à ideia de moralidade, na medida em que ambas se relacionam com a honestidade na administração pública, sendo por isso exigidos do agente público a observância dos princípios éticos e a consciência daqueles valores morais. Oh, certo, olha que lindo, né? Eu não consegui achar nada de errado aí. Não sei de onde tirar, não consegui já. Até desconfia, assim, ai meu Deus, será que tem um negócio? Não, tudo isso, tudo bonitinho, né? É imprescindível a ocorrência de dolo para a tipificação como ato de improbidade administrativa da conduta do agente público que cause prejuízo ao erário. Errado. Está dizendo o quê? Que para ser prejuízo ao erário é indispensável que tenha dolo? Não. Pode ser que seja só culpa, já é no prejuízo ao erário, tá? Os atos de improbidade administrativa atingem apenas as entidades integrantes do Poder Executivo. Não, né, gente? Atinge todo o Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, de todas as esferas, administração direta, indireta e até aquelas empresas privadas lá que têm algum dinheiro público lá dentro. Conforme a lei de improbidade, se um agente público regularmente processado e condenado por ter causado lesão ao patrimônio público vier a falecer antes de submeter-se às penalidades que tiver sido impostas, estas não poderão afetar os seus sucessores, tampouco atingir a sua herança. Vai ver, né? Que mais?
O agente público que revelar para a pessoa de sua confiança um fato de que tem ciência em razão das suas atribuições e sobre o qual deveria manter em segredo, cometerá uma conduta antiética, mas não se configura ato de improbidade administrativa? Errado, é ato de improbidade que atenta contra os princípios, que é aqui o fofoqueiro, tá? Ai, que grandona, Tati. Vamos pular, não. Conforme, ainda mais agora que a gente sabe que é CESP, conforme a lei de improbidade administrativa, constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação, omissão que viole aqueles deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, lealdade às instituições. Em especial o quê? Perceber vantagem econômica para... Enriquecimento ilícito, né? Utilizar em obra particular as máquinas e as coisas... Enriquecimento ilícito, né? Frustrar a licitude de processo seletivo para a celebração de parcerias com as entidades sem fins lucrativos. Ai, Tati, fiquei meio assim, né? Contra os princípios. Realizar operações financeiras sem observância das normas legais e regulamentares. Ó, lembra aqui? O exemplo lá da Maria, né? Que não, realizou uma operação financeira, não pegou a garantia idônea, né? A lesão ao erário. Deixar de prestar contas quando estava obrigado a fazer. Agora sim. Então esse aqui ele nem é, né? Frustrar a licitude de processo seletivo para a celebração de parcerias aí, né? Seria mais mesmo uma lesão ao erário aqui, não a questão dos princípios. Engana, porque ela não deixa tão claro, né, o que é, ela não deixa tão claro, assim, se alguém se beneficiou, não beneficiou, mas daí você sabendo que era essa, acaba que as outras a gente elimina. O servidor público que retardar ou deixar de praticar um ato de ofício indevidamente responderá por improbidade administrativa apenas no caso de o ato ter sido praticado por uma ação ou omissão dolosa. O servidor retardar ou deixar de praticar um ato que ele deveria praticar vai ser improbidade administrativa apenas se for de forma dolosa. Tá? É aqui, aquele que atenta contra os princípios, né? Que é só, vai ser considerado se for na forma dolosa. Então aqui, ó, eu retardei, deixei de praticar lá, mas porque eu esqueci debaixo da gaveta. Daí não. Agora, doloso, sim. Se não for doloso, não é ato de improbidade administrativa. Se pensar assim, racionalmente, parece que é meio injusto, né? Parece que é meio injusto, daí a gente pega e coloca que sim, né? Mas é isso, assim, me esqueci de fazer. Não vai dizer pra pessoa, coitado, condenar a pessoa por improbidade administrativa só porque a pessoa esqueceu ali, né, de publicar o negócio. Seria mais ou menos nesse sentido. Agora, fez de propósito, é uma coisa imoral aí, né, uma coisa... O servidor público, em conluio com o representante de uma sociedade empresária que cometer ato de improbidade administrativa, ambos responderão pelo integral ressarcimento do dano causado, bem como estarão sujeitos no que couber cada um às penalidades previstas na lei de improbidade? Sim. Então, já deixou bem certinho que é o servidor público em conluio com o empresário lá, tá? E ambos vão responder. A configuração de ato de improbidade administrativa dependerá necessariamente da existência de dano efetivo ao erário. Cuidem, porque aqui ela é bem pegadinha, né? Por quê? A configuração de ato de improbidade administrativa. Para ser considerado ato de improbidade administrativa, precisa ter um dano ao erário? Não, porque nós temos os atos que atentam contra os princípios, né? Então, a configuração dependerá... Não. Agora, olha só. Se fosse o seguinte, a configuração de ato de improbidade que importa em prejuízo ao erário, o lesão ao erário, depende então do dano para ser configurado? Aí sim, aí eu preciso, lembra que precisa ter dano para ser um ato de improbidade que cause dano ao erário. Então cuide, essa aqui foi bem pegadinha, né? Porque se for o ato de improbidade que causa prejuízo ao erário, tem que ter o prejuízo. Agora, para ser ato de improbidade tem que ter
Prejuízo, lesão? Não, pode ser o dos princípios lá, por exemplo. Viu como a gente aprende nas questões? Acerca da improbidade administrativa e do controle, julgue os itens. Embora possa corresponder a algum crime definido em lei, o ato de improbidade administrativo por si só, ele não é crime. Tá certo? Tá certo, né? Por si só, ele não é crime. Muito embora pode ser que aquela conduta lá no penal tenha lá uma tipificação. E aí a pessoa vai responder lá no penal. A prática de ato de improbidade por particular prescinde da participação de agente público para a sua configuração. Essa aí, primeiro, a gente tem que saber o que é prescinde, né? Prescinde é não precisa, tá? Então aqui, a prática de ato de improbidade por um particular não precisa da participação do agente público? Precisa, tá? É imprescindível que haja o conluio, a participação do agente público. O particular tem legitimidade para figurar como sujeito ativo do ato de improbidade administrativa, ou seja, ele pode praticar ato de improbidade administrativa isolada e independentemente da participação dos agentes públicos? Errado. Viu, gente? Bem aqui, ó. E isso aqui não é a lei que diz, isso aqui é a jurisprudência que diz. Viram quantas questões baseadas só na jurisprudência? E tá vendo que não tá dizendo que é jurisprudência? No enunciado? Mas cobra. Jurisprudência é o quê? É o entendimento que se tem daquele artigo, então é claro que pode ser cobrado. Tá? Que mais? Valer-se do trabalho de servidores terceirizados constitui ato de improbidade administrativa que importa em enriquecimento ilícito? Sim. Valer-se? Sim. Aceitar garantia insuficiente na realização de uma operação financeira é um ato de improbidade que causa prejuízo ao erário? Sim. Olha aí, não vem com depende. Sim, é. Tá perguntando se precisa ou não precisa ter o dano? Não tá perguntando, então eu fico quieta. Tá? Descumprir a exigência de requisito de acessibilidade previsto na legislação é ato que atenta contra os princípios? Sim. Viram, ó? Uma questão fazendo vocês classificarem todos eles ali. Já vou liberar vocês. A indisponibilidade de bens do agente indiciado por improbidade administrativa tem natureza preventiva. Ainda não liberei os meus alunos aqui, apesar de já ser 11 da noite. Eu vou responder. Responde. A indisponibilidade de bens do agente indiciado por improbidade administrativa tem natureza preventiva, por isso não se configura como uma sanção. Errado. Era a tua próxima, ó, 50%, né? 50%, é isso aí, certo. O que mais? Vou fazer só mais quantas questões eu posso fazer agora? Mais 10. As penalidades previstas... Não, ele se a teoria do chute funciona ou não. Se funciona ou não. As penalidades previstas na lei de improbidade também são aplicadas a não servidores e a quem induza ou concorra para a prática de ato de improbidade ou dele se beneficie direto ou indiretamente? Certo. Tá lendo os lábios dos meus alunos aqui, eles que sabem tudo. Eles sabem. Duvido alguém errar uma aqui. A utilização de veículo da administração pública para fins particulares pode ser considerada aí uma ação de enriquecimento ilícito? A utilização do veículo... Claro que sim. Falando de gasolina, o dano ao erário, o enriquecimento ilícito e a violação de princípio administrativo, se praticados por agente público, são considerados ato de improbidade administrativa. Certo? E quem ficou dizendo assim? Ai, mas tá incompleta. Porque pode ser por agente público, mas se praticado por particular que induziu, concorreu, se beneficiou, também é. Ok? Que era a questão anterior. Olha aí, ó. Mas assim, ó, tá certo, não venham procurar mais coisa. Se praticado por agente público Se praticado por quem não é agente público, mas se beneficiou, também é. Mas tá certo ali, não tá errado, né? Então, isso aí. Mais umas aqui, gente, alargo vocês. Quanto à disciplina do ato de improbidade. Tratando-se de penalidades personalíssimas, em nenhuma hipótese poderá o sucessor ser alcançado por sanção prevista na lei de improbidade? Errado. Por quê? Responde pela integralidade da dívida, Ravazolo. Não. Responde como? Responde pela parte... Pô, esqueci a expressão, mas aí responde... Fala pra eles, gente, fala pra eles. No limite do valor da herança. Isso aí.
Se eu entrar na tua aula e tu fizer isso comigo, eu morro do coração, porque eu não sei responder nenhuma das tuas. Sobre a lei de improbidade administrativa, é correto afirmar que reputa-se agente público a pessoa que exerce um cargo público ainda que sem remuneração? Sim. Sim, né? Meio difícil aqui, né? Mas a pessoa exerce um cargo público sem ser remunerada. Nem vem, nem vem. Então tu tem 2 pontos a menos, porque um erro elimina certo. Quanto à lei de improbidade, aplica-se também as disposições da lei no que couber aquele que mesmo não sendo agente público, mas induz, concorre para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficia, direto ou indiretamente? Certo. O agente público que no exercício das suas funções enriquece ilicitamente, ele deve perder os bens acrescidos ilicitamente ao seu patrimônio? O agente público que no exercício das suas funções enriquece ilicitamente, ele deve perder os bens acrescidos irregularmente ou ele pode ficar com a Ferrari andando bem feliz e ir pra... Mas daí eu achei, porque tem aquela questão do limite, né? Eu botei... Não, ó, o agente público no exercício das suas funções, ele enriquece ilicitamente, né? Ganhou a Ferrari lá da empreiteira. Ele deve perder essa Ferrari? Sim. Ele deve perder os bens que foram acrescidos irregularmente? Sim. Se for uma roupa, não. Tá, sai. Ai. Deve perder os bens acrescidos. Em relação à improbidade administrativa, julga os itens. O rol de condutas tipificadas, deixa o Ravasolo dizer agora. O rol de condutas tipificados como ato de improbidade administrativa constante na lei é taxativo. Diz pra ele, gente. Não é taxativo. Não é taxativo, muito bem, é o quê? Exemplificativo. Por que é exemplificativo? Pode usar sinônimo exaustivo? Pode estar dizendo que é um rol exaustivo? Pode. Né? Não é um rol exaustivo. Não é um rol exaustivo. Tô ligado. E por que não é, Ravasolo? Porque em matéria de improbidade administrativa o pessoal é muito criativo, a lei não ia conseguir prever tudo, né? Então... O Maluf. Para de falar do Maluf. Mas ele é o rei da improbidade administrativa, 80 anos ali. Ao negar publicidade a um ato oficial, o servidor público comete ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública? Ai, que facinho. É verdade. As sanções decorrentes de prejuízos ao erário causados por servidor que tenha enriquecido ilicitamente podem recair a seu sucessor até o limite do valor da herança? Sim. Viu que começa a se repetir, gente? Viu que as questões começam a se repetir? As sanções decorrentes da prática de ato de improbidade podem ser aplicadas aos agentes públicos e aos particulares? Sim. Ai, Tati, mas não disse se estava em conluio, mas não perguntou, então a gente não precisa dizer. Só diz o que está ali e que está certo, tá? Meu Deus, como tinha questão. As combinações da lei de improbidade administrativa alcançam os sucessores daquele que causar lesão ao patrimônio público ou se enriquecer ilicitamente? Atinge os sucessores? Sim. Ai, Tati não disse que era até o limite, mas não perguntou. O enquadramento de ato atentatório à probidade administrativa parte de uma acepção restritiva da legalidade, o que resultou em uma numeração taxativa das condutas do texto legal? Não. Tati, eu não entendi nada do que a questão disse. Eu só sei que o negócio não é taxativo, então consegui acertar a questão. Viu? Às vezes a gente precisa saber tudo ali, né? Última para você. Segundo a lei de improbidade, que trata dos atos de improbidade administrativa. Somente servidor público pode ser sujeito ativo de ato de improbidade administrativa? Somente servidor público? Não, porque qualquer agente público, não só o servidor público, e até mesmo particular, né? Que era a última, eu vou colocar mais uma aqui. Eu só vou acrescentando coisa que nunca tiro, né? Aí vai ficando, ó. O integral ressarcimento do dano... Quer dizer, aqui, que trata o integral ressarcimento do dano causado a patrimônio público somente se dá se o agente tiver agido com dolo. Olha lá, ó, causa prejuízo ao erário e vai ter que ressarcir. É só se for com dolo? Não, pode ser dolo ou culpa, errada. Não vou olhar a Zaf, vamos... Não, essa aqui não, né? Essa da Maria, ó Maria. Da Maria eu vou ter que ler.
Maria, servidora pública federal estável, integrante da comissão de licitação de determinado órgão público do Executivo Federal, recebeu diretamente, no exercício do cargo, uma vantagem econômica indevida para que favorecesse uma empresa num processo licitatório. Após o curso regular do processo, foi confirmada a responsabilidade de Maria e foi aplicada a penalidade de demissão. A infração praticada por Maria caracteriza-se como ato de improbidade administrativa que importa em enriquecimento ilícito. Sim. Por quê? Recebeu Diretamente. Então, com a questãozinha da Maria, então a gente finaliza a nossa aulinha de hoje, tá? Beijo, pessoal do EAD.